Boa noite a todos. Gostaríamos nesse instante de estar agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, agradecer a espiritualidade amiga e agradecer a presença de todos os companheiros, os encarnados e também os desencarnados que aqui estão, que vieram estudar comigo, estudar conosco na noite de hoje. É uma alegria muito grande quando a gente chega aqui na casa e vê uns rostinhos que a gente ainda não conhecia, né? São pessoas novas e a gente precisa dar as boas-vindas e dizer que sejam todos bem-vindos. Tem nova, mas não é tão nova, porque já veio na casa e eu é que não estava aqui, né, Margarete? Margarete está retornando e é com muita alegria que a gente te recebe. E as companheiras ali, que eu ainda não sei o nome, mas daqui a pouquinho eu vou saber. Isso. Ficamos muito felizes com a presença e a presença de todos que estão aqui sempre nas quartas-feiras conosco. E nesse instante eu vou estar convidando o William para vir fazer a leitura da mensagem. Em seguida eu vou estar fazendo a prece e logo depois eu vou estar convidando o nosso companheiro Sauler Barcelos para estar fazendo a nossa palestra de hoje. Hoje vai ser transmitida, né, de forma online. O Sauler, o nosso companheiro, ele está um pouquinho distante, está lá em Macaé. Ele é lá do grupo Espírita Allan Kardec de Macaé. E é muito gratificante tê-lo conosco. Saulo é um velho companheiro, já de longas datas. Gostamos demais de sua palestra. E hoje eu falei o nome dele certinho, porque eu sou um perigo, né? A minha sorte é que Sauler e Saraiva são amigos, porque eu adoro trocar o nome dos dois. Mas Saraiva falou para mim que fica muito feliz quando eu troco, porque ele gosta muito do Saulo e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Então, nesse instante, eu vou estar chamando o William para vir fazer a leitura da mensagem. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ouvistes
Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Jesus. João 16:1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quando as advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos da inteligência voltada ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desviados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinho. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. E após a leitura da mensagem, nós convidamos os companheiros a elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai maior, e agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos a Tua presença em nossas vidas e agradecemos, Senhor,
a presença de Ti nesse mundo em que vivemos. Pedimos nesse instante que Tu estejas com o nosso companheiro Sauler, que ele possa estar sendo muito bem intuído para trazer para nós a lição da noite. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra agora para o Sauler e pedir que, ao final da mensagem, né, que ele possa estar fazendo a nossa prece de encerramento. O tema da mensagem de hoje é amar o próximo como a si mesmo. E a gente vai estar passando a palavra agora para o Sauler, com muito carinho. Olá a todos, boa noite. Fico muito feliz e muito honrado por estar aqui mais uma vez, né, convidado por essa casa que eu tenho tanto carinho e pessoas que me tratam melhor do que eu acredito que mereço. Nossa amiga falou sobre Saraiva, né, e realmente a recíproca é verdadeira. Eu fico muito feliz, né, de ter contato com ele, de ter amizade com ele e de repente trocar os nossos nomes. Pô, tá valendo. Saraiva é um cara que eu vejo com um baita visão positiva dele, o trabalho que ele faz na doutrina espírita, enfim, realmente é algo muito gratificante. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou o tio da evangelização, sou palestrante espírita, sou facilitador de grupos de estudo, trabalho em reunião mediúnica. Uau, Sauler deve ser, né, super evoluído, que nada, gente. É muito débito. E aí a gente tem que correr atrás, porque senão o bicho pega, a gente fica para trás. Talvez essa seja a última reencarnação num plano de provas e expiações daqui da Terra. Aí depois, se a gente não tiver o pré-requisito, a gente não fica, não. Então eu estou correndo para ver se eu continuo aqui e não sou realocado para um outro planeta. E assim, ficar realmente na condição que eu me encontro. Agradeço realmente a oportunidade pelo seguinte, gente, eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. O palestrante, ele não é melhor do que ninguém. O palestrante, ele tem uma baita oportunidade. A oportunidade de estudar um pouco antes e vir aqui para compartilhar os conhecimentos. Vou dizer para vocês que eu prefiro muito mais presencial, só que hoje não foi possível, mas eu fico feliz e honrado pela oportunidade do online de nós estarmos fazendo dessa forma. Pelo menos assim, ainda eu consigo trabalhar e servir a Cristo. E quando eu falo servir ao Cristo, é esse o propósito. Eu sou ferramenta aqui de Jesus. E sendo ferramenta, toda exaltação, tudo de positivo é para ele, e não para o Sauler. Se o Sauler conseguir passar com clareza os ensinamentos da noite de hoje, eu fui uma boa ferramenta. Porque quem é realmente o grande trabalhador é o Cristo. O tema de hoje foi escolhido pela casa, eu acho que foi pela casa mesmo, não sei se fui eu que escolhi ou se foi a casa, mas é um tema muito importante. Amar ao próximo como a si mesmo. Coisa fácil, né, gente? Amar é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo realmente domina esse sentimento. Não, a gente ainda precisa aprender bastante. Só que eu gosto muito dessa colocação pelo seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, existe uma sentença: eu preciso me amar. E se eu não me amo, sinceramente, muito provavelmente eu não amo as outras pessoas. Eu posso ter dependência emocional delas. Eu posso gostar bastante e fazer muito para ela, para que ela depois faça por mim. E isso eu digo com propriedade porque profissionalmente eu sou terapeuta. E eu vejo que isso acontece inúmeras vezes, em diversas oportunidades. Mas eu quero trazer aqui uma base, porque Jesus falava bastante sobre essas questões. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fazendo propaganda, gosto muito dessa tradução aqui, tá? Que é de Cláudio Damasceno. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 11, o título desse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. No item 1, ele fala o seguinte: o mandamento maior.
Os fariseus, quando souberam de Jesus, assim, deixa eu já explicar para vocês, né? Isso é coisa de evangelização, gente, não tem para onde correr. Eu gosto, às vezes, de imitar vozes, eu mudo, faço modulações, enfim. Não estranha, é coisa de evangelizador, tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito aos saduceus se calarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Quando ele diz que todos os profetas, todas as leis estão encerradas, inseridas, contidas nesses dois mandamentos, vale a pena a gente já analisar de cara. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, amor. Amar ao próximo como a si mesmo, amor, para consigo e para com o outro. Também temos outros ensinamentos falando que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor que a gente consegue perceber, um amor filial, um amor que cura, o amor que faz com que a gente emane uma energia onde quer que a outra pessoa amada esteja e receba os benefícios. Esse amor que a gente precisa começar a aprender e se conectar. E foi isso que Jesus veio mostrar. Jesus é o amor personificado. Aquele que mostrou como a gente deve viver. Olha, gente, eu não sei vocês, mas o cara tem que ter muito peito para falar. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas, mas verá a luz. Sinceramente, eu não digo nem que eu sou a luzinha do meu celular, que o bicho está pegando pro meu lado. O cara disse que ele é a luz do mundo. É, gente. Esse é o espírito crístico, que mesmo pela doutrina espírita, quando perguntado, Allan Kardec perguntou qual seria o maior modelo, foi dito que Jesus é o maior modelo. Ele é o modelo de perfeição máxima que nós temos contato, o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Mas ele também nos deixa um legado que é possível que a gente não apenas alcance o patamar que ele já atingiu, a gente pode superá-lo, quando ele afirma: podereis fazer o que faço e muito mais. Só que a gente não acredita nisso. E sabe por que fica tão distante? Porque nós ainda temos muito rancor, a gente ainda tem muita mágoa, a gente ainda fica com ódio, a gente ainda fica com um monte de sentimentos contrários à lei divina, contrários aos ensinamentos do Cristo, contrários ao amor. E quanto mais distantes do amor nós estamos, mais complexo se torna a nossa jornada evolutiva, mais complexo se torna para que nós possamos atingir esses patamares evolutivos, como Jesus vem nos dizendo, que se a gente tivesse a fé tão pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer prodígios. A gente ainda não se conecta verdadeiramente. Por quê? Porque estamos muito apegados na matéria. Meu Deus, que absurdo, eu estou muito apegado. Relaxa, gente. Não vamos pegar tão pesado conosco, porque faz parte do processo. Eu não sei se vocês estão cientes, mas dentro do que a doutrina espírita nos explica, nós temos 5 classificações dos mundos. Eu não vou ouvir vocês falando, mas quem quiser, pode falar aí que é bom, que o outro que está do lado vai ouvindo, hein? Então, primeira classificação do mundo. Primeira classificação dos mundos é mundos primitivos. Esse é o primeiro. Segundo, provas e expiações. Terceiro, regeneração. Quarto,
ditosos ou felizes. Quinto, celestiais ou divinos. Agora vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O nosso planeta está na condição de provas e expiações. Provas e expiações é o segundo. Sendo o segundo, nós estamos mais próximos do começo do que do fim. Não há acaso que quando nós estamos tomados de uma emoção depois de uma coisa negativa que aconteceu conosco, a gente se afiniza e se parece muito mais com os homens das cavernas do que com os anjos. Porque nós ainda estamos muito no início, praticamente, do nosso processo de evolução. A gente falava o gabuga até pouco tempo atrás. Se a gente parar para analisar, estamos só um outro planeta, um outro tipo de classificação planetária, que é de provas e expiações. E a gente precisa evoluir. A gente precisa reconhecer que, nesse mundo de provas e expiações, existe mais maldade do que bondade. Ah, então não quero ficar aqui não. Tá doido? Muito ruim esse planeta. Relaxa, gente. Se porventura acontecesse um cataclisma e todas as pessoas desse plano, desse planeta, fossem retiradas e viesse uma galera de um mundo ditoso e feliz, a Terra não ia para a regeneração, ia dar um salto gigantesco direto para mundo ditoso. Sabe por quê? Porque a classificação planetária depende dos seus habitantes. Então, se eu quero estar vivendo num mundo melhor, eu preciso ser melhor. Se eu quero fazer com que a minha realidade seja melhor, eu preciso me transformar e automaticamente o que está ao entorno se transforma. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. Jesus já nos deixou a cartilha do que a gente precisa fazer. Mas muitas das vezes nós não fazemos. Por quê? Porque a gente ainda não está tão sintonizado, tão afinizado. Não acaso reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações e pela sua transformação moral. Ora, se eu preciso me transformar para ser um verdadeiro espírita, é porque eu não sou coisa boa. Eu preciso dessa transformação. Se não seria, reconhece-se o verdadeiro espírita por ser um espírito iluminado, angélico e super evoluído. Que bom que não, né? Porque senão não ia ter um espírita. Nesse mundo de provas e expiações, faz parte que a gente ainda cometa excessos. Porém, depende de nós a evolução que nós tanto queremos. Eu gosto muito de recordar de Bezerra. Bezerra é dito que avançou mais de 30 reencarnações em apenas uma. Gente, vocês têm noção do que é isso? 30 reencarnações em apenas uma. Se eu estiver avançando meia reencarnação, eu estou lambendo os beiços. Estou feliz da vida, porque o bicho está pegando para o meu lado. O negócio é complexo, é difícil de verdade. Daí que a gente precisa ter um norte. E Jesus afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E através de mim se chega ao Pai. Então vamos parar de enfeitar o pavão. Porque, sinceramente, é muito mais com simplicidade, humildade e caridade do que, de repente, fazendo coisas gigantescas. A gente precisa ter a base. Se eu não tenho a base, se eu não tenho o amor em mim, o negócio não flui direito. Está fazendo sentido isso para vocês? Porque isso é de suma importância. Essa é a base de tudo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o grande mestre. Eu gosto muito de fazer alusões, né? Antes de estar iniciando aqui a palestra, eu estava conversando nos bastidores com o Leonardo. Leonardo estava falando comigo o seguinte: Sauler, estou fazendo capoeira. Eu falei: caraca, tá fazendo capoeira? Pô, maneiro, hein? Legal. Eu que não vou ficar mexendo com o Leonardo, né? Porque o bicho deve ser danado.
E aí eu perguntei para ele assim, quanto tempo você já tá na capoeira? Ele, pô, cara, eu já tô há 3 anos na capoeira. Eu, caraca, 3 anos? Quantas vezes por semana? Ah, eu faço, assim, a capoeira tem umas 2 vezes por semana. O caraca, 3 anos, 2, 3 vezes por semana, o bicho ele deve estar, né, fazendo de tudo. Quantas vezes você já foi nesse período todo, Leonardo? Olha, nesses 3 anos eu devo ter ido umas 2, 3 vezes só. Ué, mas só isso? Não, não, calma aí, Saulo, mas eu pago direitinho todo mês, ó. Ai, meu Deus. Eu fico pensando, imagina que de repente ele encontra o mestre Koala, o nome do mestre Koala, né? Ele encontra o mestre Koala na rua e ele chega, mestre Koala, tudo bom? O mestre Koala vai olhar para ele e vai falar, rapaz, sei nem quem é esse cara. Não sei nem quem é esse cara. A gente chama de Jesus de mestre. Será que a gente está aprendendo com Jesus? Porque se ele, o Leonardo, não vai para as aulas de capoeira, como ele vai aprender do Koala? E nós? Nós estamos buscando os ensinamentos de Jesus para poder verdadeiramente chamar ele de mestre? Não sei. Não sei. A gente precisa se conectar verdadeiramente. A gente precisa fazer o nosso esforço. Não dá para ficar aguardando mais nada, gente. O tempo está passando. O tempo urge. Não basta não fazer o mal, é imperioso fazer o bem. São ensinamentos já de muito tempo. A gente precisa colocar as mãos na charrua, arregaçar as mangas, trabalhar. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus dizia. Ele dava um sermão lá nos membros do Sinédrio, nos fariseus que vinham de repente interpelá-lo porque ele estava curando num sábado. E aí ele diz, né, qual de vocês que tendo um rebanho de ovelhas, ou então até mesmo uma vaca, e caindo num poço, ficando atolado, vai deixar ele até o dia seguinte para conseguir salvá-lo, porque é um dia de sábado? Eu tenho certeza que vocês iriam fazer todo o esforço possível para tirar dali. Se um dono de rebanho pode assim trabalhar no sábado, eu que sou o bom pastor, também posso. Então a gente começa a compreender que o negócio é bem diferente. A gente precisa ampliar a nossa visão. Uma outra passagem bem interessante que eu gostaria de compartilhar, essa, no Livro dos Espíritos, também de Cláudio Damasceno, tem todo o Pentateuco, tá, gente? É bem interessante. E aqui eu vou pegar, agora, na terceira parte do capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo. Isso no título principal, Lei de Justiça, do Amor e da Caridade. Pergunta 886. Olha só que interessante, gente. Pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A gente precisa entender, né, na origem. Como é que é isso daqui, esse negócio de caridade? Às vezes eu estou fazendo caridade, segundo o que eu imagino, e pode não ser tão interessante. Então vamos lá. Caridade, resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a maior caridade. A maior caridade. Eu atendo uma mulher que ela me deu um relato que eu levo para a minha vida. E ela disse que ela começou a atender, assistir, né, alguns moradores na condição de rua, né, que ficam ali perto do prédio onde ela mora. E aí ela faz comida todos os dias e leva lá para eles. E aí a menina, uma das meninas, é um casal que fica ali, a menina suja, né, mal cheirosa e tudo. E aí, de repente, quando ela pintou ali para levar, a menina veio correndo,
mas se jogou no colo dela, deu um abração nela e tudo, beijou ela. E aí o pessoal tudo escandalizado vendo aquela cena. E aí depois chegaram e perguntaram para ela, depois que ela fez lá, né, cumprimentou a menina, deu lá o alimento, perguntou como é que ela estava, conversou um pouco e depois saiu e voltou para o seu prédio, né, voltou lá para o seu apartamento. Mas chegando ali na portaria, perguntaram para ela, cara, mas como que você deixa essa mulher toda fedorenta pular em você, te abraçar desse jeito? Você vai ficar toda fedorenta. E aí ela virou e falou, não tem problema, é só eu tomar banho. É só eu lavar as minhas roupas. Cara, eu vou te dizer, que coisa incrível isso. Que coisa incrível, porque essa é a realidade. Imagina quanto de energia positiva ela está recebendo dessa irmã perante Deus, porque é uma criatura divina, numa condição diferente da nossa. E quando nós temos uma condição diferente, de repente mais abastada, um pouco melhor, não nos faz melhores do que aquele que está ali, na miséria. Muito será cobrado aquele que muito será dado. Mas a gente precisa compreender que a caridade é justamente nesse viés, para não deixar ninguém se sentindo humilhado quando é ajudado, para não se sentir rebaixado. A caridade, quando a pessoa sai pior e só aceita porque está realmente numa extrema necessidade, cara, não é caridade. Vem cá, deixa eu te dar aqui um prato de comida, mas deixa eu fazer uma selfie aqui. Tem até um canal no YouTube chamado Amigos da Luz. Quem quiser depois pesquisa, é muito legal. Muitas coisas bacanas dentro da doutrina espírita e fazendo justamente essas alusões com um tom cômico. E aí tem uma parte um episódio que o cara vai ajudar, né? Comprando doce lá do cara que estava vendendo. E aí ele achou que o cara era tipo um pedinte, tudo. E aí, pô, mas calma aí, eu tô comprando aqui, mas faz uma cara mais de miserável, uma cara mais de fome. Pois é, cara. Olha só a condição que às vezes as pessoas se colocam. Querem muito mais estar nas aparências. Só que Jesus falou sobre isso. Se você quer a sua recompensa perante os homens, quando no reino dos céus, não terá, porque você já obteve. Então, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Que a gente possa fazer o bem de coração, mas com o intuito de verdadeiramente auxiliar. E não querer algo em troca. Isso não. Porque se a gente tem esse algo em troca, a gente já tem a nossa recompensa. Então, também quero trazer aqui justamente uma outra coisa que eu normalmente faço e já fui criticado por conta disso. Eu sou um cara que eu gosto de estudar a Bíblia. Por que a Bíblia, Sauler? Porque eu gosto de estudar sobre Jesus. E na Bíblia fala bastante sobre Jesus. Só que, além disso, tem até mesmo a referência bíblica no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que tem a referência bíblica? Porque é uma referência. Porque é uma base. Então, não é para se desprezar. Não tem isso que a Bíblia está ultrapassada. Mas a gente precisa estudar, filtrar e compreender. Na Bíblia, em Lucas capítulo 10, tem um ensinamento muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: eis que certo doutor da lei se levantou, tentando Jesus e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, faze isso e viverás.
Sim, mas... E quem, mestre? Quem é o meu próximo? Então, nesse momento, Jesus olha no fundo dos olhos dele e depois volta-se também para os outros que ali estavam, ouvindo toda a conversa, e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo, passou longe, se esquivou. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais que gastares, quando eu retornar, eu te pagarei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Pois bem, então, vai e faze da mesma maneira. Hoje em dia, se eu falar que eu sou samaritano, tá muito tranquilo. A gente faz até, hashtag samaritano, tá tudo certo. Naquela época, nascer em Samaria, ser de Samaria, ser um samaritano, era o motivo suficiente para, de repente, sermos espancados, apedrejados, mortos. Porque eles tinham um preconceito gigante contra os samaritanos. E aí, essa passagem de Jesus tem um peso ainda maior, porque olhavam para os samaritanos como se fossem a ralé, povo que não se deve nem ter contato. E ainda assim, ele fez com que o sacerdote se rendesse ao ponto de dizer que o samaritano foi melhor do que um outro sacerdote e um levita. Amor. Amor. O samaritano da história agiu com amor, com compaixão. Os outros não. Eu super entendo que não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a gente precisa compreender que não há outro modo de se conseguir avanço verdadeiro, senão desenvolvendo em nós o amor. Passando então para um outro ensinamento de Jesus, esse consta em João capítulo 13, e diz assim: filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que interessante. Voltamos a falar sobre amor. Agora Jesus diz o seguinte, e isso é muito forte. Não adianta você, de repente, ter um brasão que eu sou cristão. Não adianta você passar com uma Bíblia no braço. Não adianta você saber que você leu e faz estudo de todo o Pentateuco. Que você já leu todas as obras de Chico e de Divaldo, que só isso já dá quase uma vida. Não adianta se você não for reconhecido como um seguidor do Cristo. E como
os seguidores do Cristo serão reconhecidos? Por muito amarem. Por muito amarem. Olha que incrível isso que Jesus nos diz. Tem um outro ensinamento que fala: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A gente precisa desenvolver e começar a amar verdadeiramente. Verdadeiramente. E amar é entender que o outro é imperfeito. Amar é entender que nós somos imperfeitos. Amar é reconhecer que, não sendo perfeito, está tudo certo, porque eu não te amo pelo que você faz, e sim por quem você é. Certa vez eu estava vendo uma mensagem e estava falando sobre um filho que ia todos os dias visitar a mãe, levava lá flores para ela, ficava lá com ela, conversava com ela, e ela estava hospitalizada, ela ficava lá e ela tinha Alzheimer. Ela tinha um Alzheimer tão violento, tão avançado, que ela não reconhecia ninguém. Certa vez, uma enfermeira chegou para ele e perguntou: mas desculpa a minha intromissão, eu vejo você tão empenhado, e isso é muito lindo. Só que você vem aqui, às vezes eu noto que você está cansado. Noto suas olheiras. Você chega corrido às vezes, mas você não deixa de vir. Você tem ideia de que ela não sabe quem você é? E ele vira para ela, dá um sorriso e diz: você está certíssima, minha amiga. Ela pode realmente não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E isso já é o suficiente. Isso é amor. O amor verdadeiro é aquele que a gente ama, mesmo que a gente não tenha nada em troca. E aí a gente recorda da oração de São Francisco: amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado. É dando que se recebe. A gente precisa fazer e não ficar esperando as recompensas no mundo material. Porque senão a gente já teve a nossa recompensa, o nosso galardão. E não teremos no reino dos céus. A gente precisa, então, desenvolver isso. Meu Deus, nós somos espíritos imortais, numa experiência super passageira. Hoje eu estou Sauler, eu não sou Sauler. Ontem eu poderia ter sido Joana de Ângeles. Não. Só que não, né? Eu poderia ter sido Joana, poderia ter sido Maria, poderia ter sido Ricardo. A roupagem pouco diz. Eu sou um espírito imortal. Eu preciso aproveitar essa encarnação da melhor forma possível. Então, sair dessa que eu sou inteligentão, que eu sou bonitão, que eu tenho abdômen trincado, que eu tenho carro do ano, que eu sou o CEO de uma empresa. Cara, nada disso vai entrar em conta. Por quê? Os tesouros dos céus são aqueles onde o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói, não consome. A gente precisa, então, desenvolver qualidades, talentos, e todos eles estão envolvidos com amor. E aí a gente recorda das cartas de Paulo: por mais que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não adianta nada. Mesmo que eu tenha o dom da premonição, se não tiver amor, de nada adianta. Não adianta. Só que quando a gente coloca nessa condição, amar ao próximo como a si mesmo, como a gente se deixa de lado, como a gente acaba não cuidando de nós mesmos. Quantos relacionamentos abusivos que nós nos permitimos. Sinceramente, eu faço esse teste direto. Isso que você está vivendo hoje. Vocês não precisam se apontar, nem se identificar, nem se acusar, mas reflitam. Aquela condição que de repente você passa, seja no trabalho, seja na sua casa, com seus parentes, com o seu cônjuge, com seu namorado, namorada,
com um amigo, aquela condição abusiva, aquela condição ruim, que você se sente mal por muitas das vezes, e você suporta, você deixa, e você ainda acha que isso está sendo muito caridoso. Sinceramente, você daria esse mesmo conselho para o seu melhor amigo ou amiga de fazer a mesma coisa? O que eu mais ouço é: não, Saulo, claro que não, pô, tá doido? Como é que eu vou falar para uma pessoa escolher sofrer tanto assim? Olha que interessante, mas a gente não está fazendo esse caminho? Então eu falo para o outro: não, não sofra tanto assim não, mas eu posso sofrer? Se eu tenho mais compaixão, carinho pelo outro do que comigo, alguma coisa está muito fora do lugar. Eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso saber quem eu sou. Jesus não tinha dúvidas de quem ele era, de quem ele é. Por isso, ele afirmava: o Pai e eu somos um só. Tamanha conexão que eles têm. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês fazem bem de me chamarem de mestre, porque eu sou. Cara, de verdade, se sou eu falando isso daqui, vocês iam falar: cruz credo, nossa, que arrogância do Sauler. Teria pretensão demais também, né? Não dá, Sauler está muito longe. Eu fico com a blusa de Jesus aqui, assim, ó, para ver se entra por osmose, tendo contato, porque o negócio é complexo. Mas quantas vezes a gente não se reconhece? A gente não sabe quem nós somos. A gente não sabe nem o que faz bem pra gente. E se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o outro? Dando sequência, tem uma outra passagem que é bem interessante, que é agora em capítulo 5 de Mateus. E diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Coisa tranquilinha de se fazer, né, gente? Ô, mole! Todo mundo gabaritando aí? Eu não. Difícil demais. Difícil demais. Amar aquele que me persegue, que me calunia. Eu vou falar de novo, olha só, cara. Chega a ser bizarro. Tamanha dificuldade que nós encontramos. Mas, sinceramente, novamente voltamos para o tema amor. Jesus a todo momento nos ensinava, instruía, intuía, instigava, mostrava o caminho. É sobre amor. A gente precisa amar. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Oh, meu Deus! Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Em nenhum momento Jesus disse que seria tranquilo. Na mensagem inicial, antes da palestra, foi dito que Jesus não prometeu e não vai nos dar uma coroa de flores sem espinhas. Em nenhum momento ele nos afirmou que seria tudo de boa, beleza, tranquilo. Nenhum momento. A gente pega o Sermão do Monte, é papo de você ficar depressivo se demole. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são perseguidos.
Caraca, cara, é isso? Eu vou ter que passar tudo isso? Vai. Se você quiser seguir o Cristo, vai. E passar ainda confiando de que esse é o caminho melhor do mundo. E aí a doutrina espírita amplia a nossa visão para que isso fique mais compreensível e mais possível. Jesus matou a morte. E a doutrina espírita veio explicar o que é depois do desenlace. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma única vida em diversas etapas, diversas roupagens. O que é uma encarnação? Perante a nossa vida quanto espírito imortal? Não é nada, gente. Não é nada. Daí que a gente precisa começar a estudar mais. Porque está lá. Espíritas, primeiro ensinamento, amai-vos. Novamente, amor. Segundo ensinamento, quem é que sabe aí? Instruí-vos. A gente precisa se instruir, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar. Por mais que a palestra seja muito legal, por mais que a gente aprenda bastante na palestra, é pouco. É pouco, gente. Tem estudo presencial, tem estudo online, tem evangelização, tem mocidade, tem, cara, busca, gente. Faz acontecer. A gente tem que fazer isso por nós. A gente orienta. A pessoa chega para você, de repente, e fala, nossa, eu tô com uma perturbação espiritual, tô vendo coisas e tudo. O que a gente vai orientar? Gente, tendenciosamente, por ser espírita, pô, passa lá na reunião, vai tomar um passe, passa no atendimento fraterno, tenta fazer um grupo de estudo, toma uma água fluidificada. E nós? Quantas vezes a gente está fazendo nada disso? A receita só funciona para o outro? Claro que não, funciona para a gente. Quer ver uma coisa que grande parte dos trabalhadores que aplicam o passe não fazem? O autopasse. Autopasse? Que isso, Saulo? Muita gente nem sabe. Vocês têm noção que se você tem a capacidade de, com o auxílio da espiritualidade, auxiliar uma outra pessoa que está ali na sua frente, aplicando o passe energético, fazendo as dispersões e reenergização de cada centro de força ou chakra, nós também temos essa capacidade de fazer em nós? Nós temos essa capacidade. Quantos médiuns fazem isso? Quantos espíritas, trabalhadores, que aplicam passe, fazem o autopasse? Pouquíssimos. Por quê? Sei lá, né, Saulo? Pô, mas aí eu não estou muito bem. Então nós precisamos nos instruir. Porque o passe é justamente o espírito trabalhando conosco, utilizando parte do nosso fluido para nos auxiliar. Quando você faz isso em você, você está tendo toda essa revigoração, está se revigorando, fazendo com que você se sinta cada vez melhor. Nós temos diversas ferramentas, nós temos diversas possibilidades, mas se a gente não começar a raciocinar a nossa fé e entender que a gente pode ser amoroso para conosco, fazer o bem para a gente e também fazer para o outro, a gente acaba não acessando o maior dos ensinamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao próximo, como a si mesmo. Que a gente possa elevar os nossos pensamentos, que a gente possa sair daqui com mais compreensão, que a gente possa aproveitar cada oportunidade que surge na nossa vida. E para finalizar, eu vou contar uma história bem breve que aconteceu comigo certa vez. Eu estava indo para uma casa espírita para fazer palestra. Acabou que eu peguei trânsito e tudo, e aí eu já estava muito atrasado. Parei meu carro, estacionei, e quando saí, um homem chega para mim e fala, meu amigo,
Você tem um minutinho? Eu vi que ele era um pedinte, pelos trajes e tudo. Eu falei, pô, cara, desculpa, mas não tenho não. Ele, não, beleza. Baixou os olhos e eu dei seguimento. Continuei. Devido à questão da mediunidade, o mentor, ele, na mesma hora, falou comigo. Eu estava indo falar sobre caridade. E aí ele falou, vem cá, você está indo falar sobre caridade para muitas pessoas. O que você fez agora, você acha que é caridoso? Aí eu parei, voltei e falei com o rapaz, poxa, cara, desculpe, porque realmente eu tô com pressa, mas vamos lá, me diz, o que você está precisando? Você disse que você queria falar comigo. Ele, então, cara, pô, na verdade, quando eu voltei, ele voltou e ele ficou meio assustado, né? Mas aí ele foi e falou comigo, não, porque eu tô vindo de outra cidade e tudo, e eu tô com dificuldade de conseguir emprego, então eu queria ver se você conseguia me ajudar com alguma coisa. Cara, eu abri a minha carteira, não tinha nada. Eu falei, poxa, cara, desculpa, você aceita Pix? Porque eu não tenho nada. Aí ele, pô, não tenho Pix. Aí a gente ficou conversando ali, bem dizer, uns 10 minutos quase. No final, eu fui, ele me contou sobre a história dele, eu contei um pouco, né, sobre algumas coisas, a gente falou sobre Jesus, falamos um pouco sobre a questão moral, que nada acontece por acaso, e no final eu pedi desculpas novamente para ele, eu falei, poxa, me desculpa mesmo não ter conseguido te ajudar, ele falou, cara, você me ajudou de uma forma que eu não recebo há muito tempo, eu aqui, eu sou invisível, as pessoas nem olham para mim para de repente me dar uma moeda ou alguma coisa. Eu sou invisível. Então eu estou muito feliz que você voltou para conversar comigo. Muito obrigado. Eu ia perder isso. Eu ia perder isso. E por que eu não perdi? Porque eu sou super evoluído? Não. Porque eu tive a oportunidade do mentor falar para eu voltar. Essa é a minha imperfeição, entre outras tantas. Eu quero muito ser uma pessoa cada vez melhor. Nem sempre eu consigo, mas o esforço, ele é super necessário. Então que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, coração de sentir, e aproveitar cada oportunidade que for colocada no nosso caminho, pois elas vêm a todo momento. Muita paz. Gratidão a todos. Sauler, mais uma vez, né? Você traz sempre muitas reflexões para nós. Eu já não preciso falar que eu sou fã, né? Eu gosto demais das palestras do Sauler e tenho certeza que quem está aqui, quem está em casa também, que vai estar assistindo em casa, vai tirar sempre um grande proveito das reflexões. E vamos então, nesse instante, pedir ao Sauler que faça a nossa prece de encerramento e, em seguida, nós vamos finalizar. Hoje, nós não teremos o passe aqui no salão, tá bom? Então, depois da prece, nós estamos liberados. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de me colocar como ferramenta, auxiliando, ampliando e esclarecendo sobre conceitos evangélicos, mas acima de tudo, de poder me conectar com a tua doutrina, contigo, e dar passos importantes com a intenção verdadeira de evolução.
Gratidão por todas as pessoas que estão se conectando nesse momento, presentes ou até mesmo online, com esse estudo que hoje foi disponibilizado. E tenhamos cada vez mais a intuição positiva, mas compreendendo que a intuição depende muito também, sendo positiva ou negativa, daquilo que nós estamos buscando, pensando e agindo. Que tenhamos essa maturidade, essa responsabilidade, essa compreensão de que o que vibramos, nós vamos atrair. Então, que possamos estar vigilantes, que possamos estar mais em prece, em oração, que possamos fazer culto no lar, que possamos buscar o auxílio verdadeiro e assim permeáveis, perceber melhor as intuições positivas para irmos para caminhos que vão nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Auxilie a todas as pessoas que não puderam se fazer presentes nesse momento desse estudo, por qualquer motivo que seja, porque não nos compete julgar. Abrace e ilumine a todos. Permita que os nossos lares também recebam essa irradiação e que, ao retornar para as nossas casas, possamos, ainda emanadas nessa vibração positiva, ter um bom desdobramento através do sono e dar continuidade aos restabelecimentos energéticos, às oportunidades de trabalho ou até mesmo de estudo. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, né, que esse amor que foi falado na noite de hoje, que esse amor possa continuar nos unindo, e aproveitamos para mandar um grande abraço ao Sauler, sua família, e também aos companheiros lá do Grupo Espírita Allan Kardec de Macaé. Um grande abraço, boa noite a todos, possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança.